tem vontade de sair com seu filho, mas tem medo que ele faça algum escândalo ou birra? Olá, meu nome é Nelly Peixoto e nós vamos falar sobre esse assunto birra. Se seu filho costuma fazer birra, é porque ele já foi muito bem sucedido com elas. Ou seja, os pais atenderam naquele momento, fizeram a vontade dele. Os pais que fazem a vontade do filho na hora da birra, eles estão garantindo a próxima birra. Isso é o que acontece quando é atendido. Mas também eu não estou dizendo aqui que é para você abandonar nem olhar para ele. Não é assim. Quando ele começar a birra, você simplesmente, calmamente, chega pertinho dele e diz: eu não falo com quem faz escândalo. Eu vou ficar bem acolá, deve ser um canto distante, mas que dê para ele lhe ver. E você também vê. Eu vou ficar ali e quando você se acalmar, você vai falar comigo. E aí você se afasta e fica na sua lá, tranquilo, esperando. Pode acontecer duas coisas. Ou ele fica com mais raiva e passa a fazer mais escândalo e pode correr o risco até de quebrar alguma coisa, dar um prejuízo. Se ele apelar para isso, você simplesmente pega no braço dele, sem grosseria, simples, firme, mas sem força, e leva para outro ambiente. Lá você repete a mesma coisa que disse. Eu vou ficar ali, quando você se acalmar, você vai falar comigo, porque eu não falo com quem faz birra. E aí você realmente deixa ele, espera ele se acalmar, talvez demore, mas você não pode fazer a vontade dele. Tem que botar um ponto final nisso aí. Se ele, por acaso, resolver se acalmar mesmo, e ele vem humildemente para você, então você o abraça. Não precisa dizer nada, simplesmente abraça. Aquele abraço de quem está compreendendo que ele está sofrendo, mas não é para fazer a vontade dele. Não faça, porque se você fizer, não vai acabar esse ciclo de birras, ok? Uma solução que pode ser muito útil, depende do grau de conquistas que o filho já teve com a birra, né? Uma grande solução é, antes de sair de casa, chamá-lo para conversar. Como é que se conversa com a criança? Você se abaixa, deixa os seus olhos na altura dos olhos dele e aí você fala: olha, digamos que você vai com ele para um supermercado. Aí você chega para ele e diz: olha, eu vou lhe levar para o supermercado hoje, mas eu só vou comprar para você aquele biscoito X, o seu biscoito preferido. Nada mais. Ok? Você topa ir comigo desse jeito? Se ele disser que topa, você dá a mão a ele, pede para ele fechar o acordo, ele tem que sentir que se comprometeu com você, e aí você leva. Quando eu fazia essa negociação com os meus filhos, eles diziam para mim: mãe, eu não quero esse biscoito, eu quero um leite condensado, eu quero o outro biscoito. Então, tudo bem, melhor que ele faça a escolha, melhor para você. Então, a gente negociava, tudo era muito negociado, muito acordado, e aí a gente ia e eu não sofria birra desse tipo de forma alguma. Toda essa negociação deve ser feita antes de sair de casa. É um pré-acordo. Lá no supermercado é apenas cumprir o acordo. Nada de negociar no supermercado, não. Outra coisa que é de extrema importância é: você não pode dizer, olhe lá, você está me prometendo, você diz que vai cumprir, então você vai ter que cumprir, entendeu? Isso, gente, só demonstra que você não confia nele. E
E a criança sente muito bem que você está falhando com ele nesse ponto. Então, nada de ameaça. Você fez o acordo, deram as mãos, pronto. O seu filho já sabe o que é para fazer. Nada de ameaça. Ó, se você não cumprir, eu faço isso. Não, de jeito nenhum, nada disso, tá? Muito bem. Então, digamos que você foi e ele cumpriu direitinho o trato. Quando chegar em casa, você tem que elogiá-lo. Muito bem, você foi um rapaz muito educado, você cumpriu nosso acordo, que legal. Muito bem, estou orgulhosa de você. É assim, gente, quando a criança não está acostumada a fazer birra e o pai atender, o pai ou a mãe atenderem, né? Quando ela não está acostumada com esse ritmo, então rapidinho ela vai aceitar o acordo numa boa. Agora, se a criança sabe que já conseguiu muita coisa com aquelas ameaças, pressão na mãe, fazendo escândalo e tal, na mãe ou no pai, se ela sabe que tem esse jeito de conseguir, ela vai analisar, porque criança analisa, estuda muito bem as coisas. Ela vai analisar o que é mais proveitoso para mim. É o biscoito que a minha mãe prometeu ou é esse carrinho que eu fiquei interessada agora, que eu vi aqui no supermercado? Ela vai analisar. Se ela achar que tá bom o biscoito, que também por trás tem todo um trato que ela vai respeitar, então tudo bem, ela pode atender. Mas se ela acha que quer muito aquele carrinho e que sabe que com birra ela vai conseguir, é muito provável que ela faça a birra. Mas é aquela história, você não vai atender, você vai dizer o que eu vou repetir, eu não atendo quem faz birra. Quando você se acalmar, eu estou logo ali. Isso é fundamental para acabar com o ciclo desse ritmo de birras. Bem, eu espero que essas dicas sejam úteis a vocês, porque elas realmente são. E você estude, analisa, repitam várias vezes se precisar, mas botem em uso e vocês vão me dizer depois o que conseguiram, tá? Se você gostou, comenta, compartilha, curte. É muito importante para mim saber disso.